Olha, a NASA divulgou uma descoberta na tarde de ontem. O departamento encontrou água na superfície lunar. Sobre esse assunto, então, a gente conversa agora. Nos atende muito gentilmente o professor do Departamento de Astronomia da Universidade de São Paulo, Roberto Dias Costa. Tudo bem, professor? Bom dia, obrigada pela entrevista. Bom dia, é um prazer conversar com vocês. Prazer todo nosso. Professor, o que significa essa descoberta para a ciência, para a vida humana? Bom, já se sabia desde os anos 90 que existem depósitos de água na Lua. Só que o que se sabia é que esses depósitos estavam em locais muito profundos, fundo de crateras, onde o Sol nunca bate, ou seja, são de acesso muito difícil. Diga-se de passagem, eu não estou falando de água líquida, não estou falando de lagos, não estou falando de reservatórios, estou falando de gelo. Então já se sabia que existia água como gelo em locais muito fundos, inacessíveis no fundo de crateras da Lua. O que foi descoberto, foi divulgado ontem, é que além dessa quantidade de água, existe também água dispersa na superfície, na forma de cristais de gelo misturados com a poeira, com o solo lunar. Essa é uma descoberta que foi feita a partir daqui da Terra, não foi feito lá, não foi feita a partir de sondas, foi feita a partir de imagens do infravermelho aqui da Terra, e abre uma perspectiva muito boa, né, porque cada vez mais a ciência espacial está se voltando de novo para a Lua, né, como estava lá nos anos 50, 60. Então, agora já se prevê missões, existe uma missão dos americanos, uma missão tripulada à Lua prevista para daqui a 4 anos, né, 2024, e uma grande missão automática dos russos também para 2025, talvez missões dos chineses, mais para o final ainda dessa década. E ter água é fundamental para tudo isso, né? Porque a água é um recurso absolutamente indispensável. Nós precisamos de água para a nossa sobrevivência diária, nós precisamos de bastante água. Além disso, a molécula de água ela pode ser quebrada em oxigênio para respirar e hidrogênio como combustível. Então, água é um recurso muito, muito importante para que isso seja conseguido. A gente está vendo aqui as imagens do avião, né? Do avião, esse é um observatório chamado SOFIA. A SOFIA é uma sigla, e é um Boeing 747 modificado, e a partir desse observatório aerotransportado é que essa descoberta foi feita. Esse avião, ele voa bem mais alto do que os aviões comerciais voam tipicamente aí a 10 mil metros, mais ou menos, esse voa a 15 mil metros, e lá em cima, com uma atmosfera muito, muito rala, não tem praticamente nada mais de atmosfera, as imagens no infravermelho são muito boas, muito melhores que as imagens obtidas daqui da Terra. E, por outro lado, é infinitamente mais barato do que mandar uma missão de sensoriamento lá para ficar em órbita da Lua. Então, essas descobertas foram feitas daqui da Terra usando esse observatório aerotransportado, chamado SOFIA. Legal. Professor, dá uma aula rapidinha aqui pra gente. A gente tem o prazer, né, de ver a Lua quase todos os dias da nossa vida, mas de muito longe, né? A gente conhece, assim, pessoas que não são estudiosas do assunto, muito pouco sobre ela. Como o senhor poderia dar uma descrição pra gente do tamanho que a Lua tem, do tamanho que teriam essas crateras e por que a água lá é congelada? A temperatura da Lua é sempre muito baixa e um lado dela está sempre na sombra? Não, não existe que um lado dela seja na sombra. Esse é um equívoco que às vezes a gente escuta. A gente escuta falar às vezes de lado oculto da Lua. A Lua tem uma particularidade. Ela gira em torno da Terra sempre com a mesma face voltada para a Terra. Mas isso não quer dizer que a outra face não tome sol. Simplesmente a gente daqui da Terra não vê a outra face. A Lua tem mais ou menos 1/6 do tamanho da Terra e ela não tem atmosfera. Curiosamente, às vezes as pessoas falam na Lua não tem gravidade. Tem sim, é mais fraca que a da Terra, porque a massa é menor, mas tem gravidade sim. Até que a gente já lembra das imagens lá dos astronautas dos anos 60, 70 caminhando na Lua. Então a Lua tem atmosfera, tem gravidade, não tem atmosfera. Bom, a Lua é importante para nós por várias razões. A Lua é a âncora gravitacional da Terra. É a presença da Lua que garante a estabilidade do eixo de rotação da Terra. E a estabilidade do eixo de rotação da Terra sempre foi essencial para que a vida aqui na Terra evoluísse de forma contínua como evoluiu. Então a Lua é bastante importante para nós. Para nós aqui, a experiência mais diária da interação Terra-Lua é o ciclo das marés, né? Todo mundo que mora no local litorâneo sabe que o ciclo das marés é fundamental para a navegação marítima,
para o ciclo da pesca, tal. Então tem uma importância, as marés têm uma importância muito grande. Quem dita as marés é essencialmente a Lua. O Sol também, mas as marés lunares são muito mais importantes que as marés provocadas pelo Sol, porque o Sol, ainda que seja muito maior, está muito mais longe. Que interessante. Então a Lua tem isso, uma importância no nosso dia a dia. Pode falar, queremos ouvir também. Não esquece de contar pra gente a temperatura média também da Lua. E por que agora essa água que já se sabia que existia de forma congelada em algumas crateras, saber que ela existe também em forma de cristais, como o senhor disse, na superfície, é uma novidade tão interessante. A Lua é feita, sabia-se até então, de quais materiais? A Lua é de rocha. A Lua são materiais rochosos como a Terra. E agora existe, lá em torno da Lua, agora faz alguns anos já, um satélite de sensoriamento remoto que está fazendo levantamento de recursos minerais na Lua, porque até isso já se considera, né? Ou seja, seria possível talvez pensar em fábricas automáticas na superfície da Lua fazendo exploração de recursos minerais, procurando, extraindo talvez minerais que sejam muito raros aqui na Terra. Você comentou sobre a temperatura. Pelo fato da Lua não ter atmosfera, as variações de temperatura são muito grandes. Como a Lua está bem próxima à Terra, a distância Lua-Sol é mais ou menos a mesma distância Terra-Sol, não muda praticamente nada. Mas o fato de não ter atmosfera na Lua faz com que as variações de temperatura na Lua sejam muito grandes. No fundo das crateras, lá onde já se sabia desde os anos 90 que existem depósitos de água na forma de gelo, a temperatura está sempre abaixo de menos 200 graus Celsius. Menos 220, menos 230, extremamente baixa. Agora, na superfície, exposta ao Sol e sem atmosfera, a temperatura pode subir acima da temperatura daqui na Terra. A temperatura pode chegar a 40, 50 graus, até um pouco mais, com a incidência do Sol. É óbvio, no momento que o Sol desaparece, a temperatura desaba para menos 120, menos 150 graus, porque não tem o colchão atmosférico para limitar as variações de temperatura como nós temos aqui na Terra. Então, as condições na Lua são muito agressivas, em termos, as condições ambientais para a vida, por exemplo, são muito, muito agressivas, não tem a menor dúvida. Mas a Lua é a nossa porta de saída. Eu acho que a gente tem que, quando pensa na Lua, tem que pensar numa escala de tempo um pouco maior, uma escala de tempo aí de 50 anos, ou para o final desses séculos, para o final do século XXI, certamente daqui a 60, 80 anos, no final desse século, a Lua vai ser o nosso aeroporto de saída para a exploração do próprio sistema solar. Marte, Vênus, as luas de Júpiter. É muito mais fácil decolar da Lua, porque a gravidade na Lua é apenas 1/6 da gravidade da Terra. A Lua não tem atmosfera, o que torna também tudo muito mais fácil. Por exemplo, processos industriais que requeram vácuo aqui na Terra, é preciso uma grande instalação industrial para bombas de vácuo e tal. Na Lua, como não tem atmosfera, para se ter vácuo basta abrir a porta. É muito simples. Então é possível imaginar instalações industriais na Lua que utilizem esse tipo de facilidade, até com finalidades comerciais. Já se fala em uma exploração comercial da Lua, ou seja, uma exploração da Lua que obtenha algum retorno financeiro, que até agora a exploração lunar é feita por agências governamentais a fundo perdido, né? Se põe o dinheiro lá e o dinheiro some. Isso não quer dizer, isso é bem importante também lembrar, isso não quer dizer que seja um investimento perdido, de maneira nenhuma. Os investimentos no projeto Apollo, que os americanos fizeram no projeto Apollo nos anos 60, principalmente nos anos 60, resultaram em toda a microeletrônica que a gente tem ao nosso alcance hoje. Esse celular que está aqui na minha mão, a eletrônica que está na base do desenvolvimento dele, dos circuitos integrados, nasceu lá nos anos 60. Coisas super simples como os fechos de velcro, por exemplo, os microcomputadores, tudo isso foram desenvolvimentos tecnológicos que surgiram lá da exploração espacial. Então, são investimentos muito grandes, mas não são investimentos perdidos. Existe retorno muito grande, retorno financeiro desses investimentos. Por isso, agora, vários países aí que desempenham um papel importante na exploração espacial, Estados Unidos, União Europeia, Rússia, depois correndo um pouco mais atrás, mas já bem perto, a China, e outros países como o Japão, como a Austrália, Emirados Árabes, vários países estão interessados na exploração espacial justamente porque, junto com a descoberta científica,
vem as descobertas tecnológicas, vem o desenvolvimento tecnológico, que é importante para todos os países, não tem a menor dúvida. Nosso assunto é realmente muito intrigante, hein, professor? Agora, como foram já feitas essas missões para a Lua? Quantas deram certo? Ou o mais próximo possível disso? Deve-se gastar uma fortuna para conseguir, para o homem conseguir, né? Tá nesse ambiente que o senhor descrevia para a gente tão difícil para o ser humano sobreviver. E quanto tempo demora essa viagem? Olha, a exploração da Lua lá nos anos 60, que resultou no projeto Apollo e nos voos tripulados dos americanos no finalzinho dos anos 60, o primeiro foi em 1969, o último foi em 1972, esses voos, naquela época existia um interesse grande na Lua por uma disputa política, né? Tinha Estados Unidos de um lado, tinha a União Soviética do outro, aquela briga para ver quem chegava primeiro. Mas a exploração tripulada da Lua parou no início dos anos 70. Isso não quer dizer que a Lua tenha sido esquecida, não. Principalmente agora, nos últimos 10, 15 anos, depois da virada do milênio, várias missões automáticas, missões de reconhecimento, missões de sensoriamento remoto têm sido enviadas à Lua, estão em órbita da Lua, tem diversos satélites. A Índia, por exemplo, mandou um satélite de sensoriamento remoto que fez um grande trabalho de mapeamento da superfície da Lua. Agora tem outros satélites americanos. Inclusive, os satélites americanos fizeram um trabalho legal de levantamento fotográfico que fotografou os locais de pouso das Apolos, lá dos anos 70, com alta resolução. Dá para ver até as pegadas dos astronautas na Lua. É bem legal de ver o equipamento que eles deixaram lá. Tudo isso dá para ver com essas imagens. Imagino. Você comentou sobre o tempo de viagem. As naves dos anos 70 levavam tipicamente 3, 4 dias para ir até a Lua. Agora tem uma questão de desenvolvimento tecnológico. Eu suponho que seja em torno disso também. Alguma coisa entre 2 e 4 dias. Em termos das dimensões do sistema solar, a Lua está muito próxima, a Lua está encostada em nós. Então, eu diria alguma coisa da ordem de 2 a 4 dias, o que é muito, muito diferente de uma missão a Marte, por exemplo, que requer uma viagem de mais ou menos 6 meses. É outra escala, é outra história completamente diferente. Que coisa, hein, professor? E o senhor diria que de 0 a 100% nós, ou cientistas, conhecemos de verdade até hoje quanto da Lua? Muito pouco, muito menos que 1%, muito menos. Esses mapeamentos que foram divulgados agora, feitos com esse avião que eu mencionei antes, é uma fração muito pequena da superfície da Lua. Sem dúvida nenhuma, é preciso um levantamento local lá para se aprender tudo que a Lua tem a dizer. O relevo da Lua é conhecido por esses levantamentos fotográficos, mas são todos relevos de superfície. Ninguém sabe rigorosamente nada que tenha um palmo abaixo da superfície da Lua, porque nunca foi feito isso. A missão russa, prevista para 2025, daqui a 5 anos, prevê cavar buracos de 1 metro, 1,5 metro por aí, para começar a fazer sondagens de subsolo. Mas tudo isso está por fazer, então existe ainda uma quantidade grande de conhecimento a ser obtido da superfície da Lua. Isso, professor, provavelmente vai começar a acontecer de maneira muito mais intensa agora, a partir dessa década que nós estamos, a década de 2020 a 2030, e depois se intensificando mais na próxima década, entre 2030 e 2040, porque certamente para uma missão tripulada a Marte, como se fala, para daqui a mais ou menos uns 15 anos, lá por 2035, 2040, vai ser preciso uma base de apoio bem efetiva na Lua. Então já é possível imaginar assentamentos aí, não permanentes, não pessoas morando de maneira definitiva, mas assentamentos com pessoas morando por um longo tempo na superfície da Lua, como já acontece com a estação espacial. Na estação espacial existem pessoas que ficam muitos meses. Eu acho que dá para imaginar, seguramente, esse tipo de instalação na superfície da Lua, talvez daqui a uma década mais ou menos. Imaginar mais ou menos como fosse um sonho, hein, professora? A não ser o senhor que realmente tem muito conhecimento, porque eu fico aqui e imagino que algumas pessoas que nos acompanham até assustadas com o senhor dando essas informações dessa presença cada vez mais do homem, do ser humano em lugares assim. A gente está falando da Lua, né? O senhor falou inclusive um termo, comercialização da Lua. Já pensou se um país, um desses aí que o senhor diz que vem investindo muito na exploração, não só da Lua, como também de Marte,
quererem virar donos, né, desses lugares ou quererem interferir muito nessa natureza, como a gente vê isso acontecendo em outras proporções, em outros aspectos similares. Existe uma preocupação ou o senhor fica tranquilo? Olha, desde 1967, já há mais de 50 anos, portanto, existe o Tratado Internacional do Espaço Cósmico, que foi patrocinado pela própria ONU e que diz que nenhum lugar fora da Terra pode ser reclamado por países. E todos os países envolvidos aí são signatários desses acordos, que dizem que nenhum lugar, nem a parte do outro planeta pode ser reivindicado por um país ou por uma organização. Então, isso não existe. Menos mal. É claro, existem vários acordos de cooperação que vêm sendo desenvolvidos aí ao longo do tempo. Agora, há pouco tempo, o ano passado, retrasado, os americanos patrocinaram um acordo chamado Artemis, que tem a ver com a nave americana que deve levar os próximos astronautas à Lua daqui a alguns anos, que tem a ver com protocolos que parecem muito simples, mas são super importantes, como cooperação mútua em caso de necessidade, com interoperabilidade. Imagina uma coisa bem simples, tipo, a estação do país A precisa de oxigênio por algum motivo, a estação do país B tem oxigênio sobrando, mas é preciso que a rosca dos dois tubos de oxigênio encaixe uma na outra. É uma coisa muito simples, mas isso precisa ser combinado. E, enfim, cooperações desse sentido. Isso continua sendo feito, isso está sendo feito. Isso não é um trabalho de cientistas, é um trabalho de diplomatas, e está sendo feito, isso é uma coisa mais ou menos contínua. Riscos, claro que eles vão existir, eles sempre existiram, mas é uma questão de negociação e essas coisas são feitas ao longo de bastante tempo, né? Bom, o Tratado do Espaço Cósmico tem mais de 50 anos e ele continua sendo discutido. Tá, e a gente às vezes parece que está aqui conversando de um filme de ficção científica e estamos falando de verdade, né, de realidade. Deixa eu agradecer a entrevista do professor, que para encerrar pode mandar para a gente uma última resposta falando sobre, o senhor falava de o quanto a Lua interfere nos mares, né, nas águas, o ser humano também é feito de água. Se o senhor acha que as luas, as suas diferentes fases, também podem interferir na vida do ser humano, por exemplo, no seu humor, e esses assuntos que a gente costuma ouvir por aí, o senhor como profissional, astrônomo, respondendo, é claro. Não, a influência da Lua se dá nas marés. Vejam que as marés elas só ocorrem nas grandes massas de água, nos oceanos. Não existe maré numa piscina, não existe maré num lago. E também não existe maré na cabeça de uma pessoa. Ou seja, o fato da Lua estar desse lado ou desse lado não interfere na minha personalidade. Então, a influência da Lua, ela se dá apenas nas marés. Não existe nenhum levantamento estatístico, nenhum resultado que demonstre que existe influência da Lua na personalidade das pessoas, de maneira nenhuma. Bom, tá dito então, deixa eu agradecer essa conversa muito interessante. Volte mais vezes, viu? A gente conversou com o professor do Departamento de Astronomia da Universidade de São Paulo, professor Roberto Dias Costa. Valeu, viu, professor, pelo seu tempo aqui com a gente. Boa terça-feira. Foi um prazer conversar com vocês. Até a próxima vez. O prazer foi todo nosso. Valeu, até.